Graça e paz, meus irmãos. Amém. Feliz com Jesus? Alegria ver você aqui, casa cheia. Louvado seja Deus. Que culto abençoado, hein? Dá vontade de ficar aqui, não dá não? Vamos ficar por aqui, pastor. Louvado seja Deus. Vira essa igreja linda, ativa, trabalhando, fazendo. Os ministérios todos envolvidos, ação social e todos os outros. Ministério de louvor, criança, produção, diáconos, esquadrão, som, mídia e tantos outros, pastores. A Deus toda a glória. A Deus toda glória. Que bom fazer parte dessa igreja. Que presente fazer parte dessa comunidade de fé. Só reparando algumas coisas rapidinho. Nossa reunião de casais é dia 28/4, não dia 14. Então maiores informações aí dia 28. E já estão abertas inscrições para o SOS Casamento já em junho, que de abril as vagas já foram. Se você quer participar, procure os irmãos lá fora. Feche seus olhos comigo. Vamos orar, falar com o Senhor. Amado Deus, obrigado pelo teu cuidado para conosco, pela tua vida, pela vida de Cristo, pela sua obra, sua morte e ressurreição. Obrigado pela instituição da igreja, a noiva de Cristo. Ele é o cabeça deste corpo, edifício do Senhor, morada de Deus, coluna e baluarte da verdade, igreja do Deus vivo. Graças te damos, Pai, pela igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra, reunida e celebrando ao Senhor em mais um domingo, mais um dia do Senhor. Venha sobre nós, venha sobre as igrejas, Pai, onde tem um povo reunido, 2, 3, multidões como essas. Venha sobre o teu povo, venha sobre os púlpitos das igrejas, venha sobre os pregadores. Visita, ó Deus, este planeta Terra com a tua graça, o teu favor, mais uma vez neste dia, Pai. Visita-nos aqui. Nós, como grão de areia neste universo, olha para nós, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje nós começamos mais uma série de mensagens aqui em nossa igreja. A primeira que nós tivemos, talvez você não lembra muito, ou lembra, está atento. Nós oferecemos aqui o nosso fundamento. Fundamento como igreja, onde é que nós estamos alicerçados, onde é que nós vamos construir esse edifício chamado igreja, onde é que nós estamos firmados, como nós estamos crescendo, desenvolvendo. Então nós pregamos sobre Deus Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito em nós, quem nós somos, e por fim somos batistas nacionais, colocando assim o nosso chão, nosso fundamento. Depois nós entramos numa outra série de mensagens chamado simplesmente Igreja, baseado no livro de Filipenses, pois o nosso lema é IBN Cristo Rei, uma igreja para e uma igreja para a glória de Deus é uma igreja simples, que vive em meio a uma unidade de fé, que lutam juntos, um só espírito, uma só alma, no mesmo sentimento. É a igreja que sabe olhar para as escrituras sagradas e encontrar sempre consolo no Senhor. É uma igreja que vive uns pelos outros, como nós vimos aqui. Uma igreja que se doa, ou seja, somos simplesmente igreja e uma igreja para a glória de Deus, e não queremos ser mais do que isso. Simplesmente igreja e uma igreja para a glória de Deus. E agora, aquilo que nós temos pensado já há um tempo, orado e sendo autorizados agora neste momento por Deus em ministrar, é estabelecer os nossos pilares. Nós já temos um fundamento, nós já temos um ar, simplesmente igreja. Agora nós queremos falar sobre os nossos pilares. Quais são os nossos pilares? Quais os pilares da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, que já está firmada agora em um fundamento? Esse é o nosso desejo nesta série de mensagens. Quais são os pilares que sustentam a nossa visão, o nosso trabalho, a nossa pregação, o nosso esforço?
que leva o nosso chamado aos outros. Os engenheiros da construção civil depois me repreenda se eu estiver errado em algo, mas os pilares são feitos para dar sustentação daquilo que irá receber, feito exclusivamente para segurança, firmeza e edificação. Os pilares vêm firmados em fundamentos para dar sustentação, segurança, firmeza a toda a edificação. Por que é que eu estou falando isso? Porque depois eu gostaria de falar sobre colunas e fazer uma diferença entre pilares e colunas, porque ao ler um pouquinho, coluna, por mais que possa receber alguma carga, não é essa a sua grande função. Ela pode ser apenas para aspectos estéticos e arquitetônicos, diferente dos pilares. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versos 20 e 21, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Apóstolos e profetas, por isso nós pregamos sobre Deus Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito em nós. Nós estamos firmados, edificados sobre este fundamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado, pilares bem feitos, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja aqui tem essa representatividade, que somos como um edifício em construção, firmados em um fundamento, e nos tornando agora habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Mas queremos conversar agora a respeito dos nossos pilares, e depois colunas, porque as colunas eu desejo falar sobre os 5 solas: somente as Escrituras, somente a fé, somente pela graça, somente Cristo, e somente ao Senhor toda a glória. Mas como pilares, quais são eles? Primeiro, pregação do Evangelho. Esse é o primeiro pilar da igreja. Segundo, dependência de Deus. Terceiro, envolvimento e discipulado. Quarto, missões e vida social. E quinto, investimentos santos. Então vamos ao nosso primeiro pilar: pregação da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Eu ia ler todo o texto, mas devido ao tempo eu vou ler a partir do verso 18 até o 25. E em casa você lê todo o texto, que ele é muito maravilhoso. A partir do verso 18, 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, Deus estabeleceu a pregação do Evangelho. Foi o próprio Deus que instituiu a pregação, para que através da loucura dessa pregação diante dos sábios deste mundo, os homens viessem a se arrepender e conhecer quem é este Deus. A pregação é algo que o Senhor instituiu para anunciar a sua pessoa, sua grandeza, seus atributos, seu trabalho, seu reino. E assim, através dessa mensagem, o Senhor vai trazer vida aos mortos, vai levar os homens ao arrependimento, vai prostrar homens e mulheres diante de uma cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela traz arrependimento
e sustenta os arrependidos. A pregação do Evangelho não é algo que nós criamos, não é um enfeite que nós colocamos no culto. Não queremos chamar a atenção para uma certa pessoa. Não é algo que um grupo de pessoas, olha, que tal a gente ter pregação na hora da reunião? Não, meus irmãos. Foi o próprio Deus quem trouxe isso. Foi o Senhor quem criou a igreja, e a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada à igreja, e a igreja anunciar essa mensagem ao mundo. Por exemplo, nós temos o primeiro sermão da Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15, pregado pelo próprio Deus. E o que é que o Senhor Deus está falando ali com Adão, com Eva, com a serpente? Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. De quem é que o Senhor Deus já está falando? Para quem essa mensagem já está se referindo? Coloquei inimizade entre vocês, este te ferirá a cabeça, serpente, esmagará a sua cabeça, Satanás. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o próprio Deus, na sua primeira mensagem, levando arrependimento aos corações de Adão e Eva, ele já traz a mensagem central das Escrituras, que é a pessoa de Cristo Jesus. Este vai te esmagar a cabeça, você vai ferir o calcanhar, ele vai ter que morrer numa cruz, mas ele vai te derrotar de uma vez por todas. Essa já é a mensagem desde o Éden. Essa é a mensagem da pregação do Evangelho. E agora essa mensagem é levada aos quatro cantos, a todos os homens e mulheres. E aí em Apocalipse capítulo 22, verso 17, nós temos a última mensagem, a última pregação. E ela vem com um apelo, ela vem com um último convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora perceba, lá no início em Gênesis, ele vai te ferir a cabeça, vai esmagar a sua cabeça, Cristo. Quem é essa água? Quem é a água da vida? O próprio Jesus diz em João capítulo 7, verso 37, um dia ele exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais você terá sede. Então, de Gênesis a Apocalipse, a pregação do Evangelho é a respeito da pessoa de Cristo, do bendito Senhor Jesus. Nós olhamos, corremos os olhos para as Escrituras, a mensagem do Evangelho, a pregação vem para trazer as leis do Senhor, o trabalho do Senhor, falar da grandeza do Senhor, da vida dos homens, vem nos ajustar de acordo com a santidade do Senhor. E eu gosto de olhar para Neemias capítulo 8, a partir do verso 4, é a primeira vez que nós temos a referência de que é colocado um púlpito de madeira. Os homens colocam um púlpito de madeira para Esdras começar agora a pregar, falar da lei de Deus aos corações. As pessoas ali de pé vão ouvindo, vão recebendo aquela mensagem. Meus irmãos, para mim esse é um grande presente, ter um púlpito em uma igreja onde pode se pregar a palavra de Deus. Para mim um dos grandes benefícios, ou uma das grandes bênçãos da reforma protestante, é a ousadia que a reforma nos trouxe para a pregação do Evangelho. A primeira grande bênção para mim que a reforma trouxe é a volta às Escrituras, a suficiência da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é maior do que qualquer tradição, a Bíblia é maior do que qualquer bispo, a Bíblia é maior do que a igreja de Roma, a Bíblia é maior do que o Papa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E agora, junto com essa bênção da reforma protestante, vem a pregação. Que herança nós recebemos. Os homens então vão remover os entretenimentos das igrejas, vão estabelecer um púlpito
de madeira e vão começar a pregar o Evangelho. Os pregadores vão lutar contra as heresias, vão enfrentar homens poderosos, vão se levantar diante dos impérios e imperadores, e ousadamente eles vão proclamar as verdades do Senhor, atrás de um púlpito, escondidos atrás também de uma cruz. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e revestidos pelo poder do Espírito Santo, a mensagem vai se espalhar. Essa é a nossa grande herança. Esse é o nosso primeiro chamado como igreja. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Nós fomos convidados para pregar que o reino de Deus está próximo. Fomos levantados para sermos testemunhas, mártires, proclamadores das verdades deste livro. Eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Onde nós passamos, nós precisamos exalar esse aroma, pregar o Evangelho. Nós somos o bom perfume de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Enquanto Paulo percorria em meio aos incensos, perfumes da Ásia, ele levava o perfume de Cristo. Ele exalava um aroma santo em meio às fragrâncias do pecado. Para alguns, Paulo tinha cheiro de morte, de destruição do eu, de uma loucura na sua mensagem. Para outros, ele cativava os nervos olfativos santos e levava as pessoas a viver uma vida plena em Deus. Agora nós, pela pregação do Evangelho, precisamos fazer o mesmo, exalar esse bom perfume de Cristo. Uns vão se afastar, escrito está. Outros vão agarrar. Para uns vai ter cheiro de morte, para outros vai ter cheiro de vida. E Paulo então termina 2 Coríntios capítulo 2, no verso 17, dizendo assim, depois de falar sobre o aroma, sobre o perfume: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. A gente não está fazendo da palavra de Deus, da pregação, um negócio. A gente não quer falar que essa mensagem é para todo mundo e que todo mundo vai ser salvo. Não. Para alguns tem cheiro de morte. Nós não vamos mercadejar isso. Nós não vamos fazer disso um negócio. Para uns tem cheiro de destruição, para outros tem cheiro de vida e vida plena em Deus. Antes, ele diz, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, um pregador do Evangelho, ele se torna boca de Deus. Ele precisa falar da parte de Deus. Pregação é uma coisa que deve ser feita com seriedade. Nós não estamos aqui para exibir uma inteligência, para mostrar uma esperteza, ou para sermos engraçadinhos e atrairmos as multidões. Nós não estamos aqui para brincar com os dons, para fazer malabarismos, para atrair as pessoas. Não estamos brincando de ser igreja. A igreja precisa ter reverência na hora da pregação, porque entende que através da mensagem das Escrituras, Deus está falando ao seu povo. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça uma boa mensagem. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a tua Bíblia, leia. Através da pregação, Deus está falando ao seu povo. Essa é uma coluna, um pilar essencial na sustentação das vidas que servem ao Senhor. Na pregação do Evangelho, vidas estão sendo salvas, outros estão sendo edificados, pessoas estão sendo libertas, muitas outras se aproximando ainda mais do Senhor, outras se deleitando em Deus, outras se apaixonando mais pelas Escrituras, outras se arrependendo dos seus pecados. Outros vão crescendo na graça e no conhecimento, se tornando pessoas mais maduras na fé. E tudo isso é sério. Tudo isso é muito sério. Mas tem gente, Paulo falou lá,
acontece aqui, fazendo disso um negócio. Outros pregando, por exemplo, esse texto que nós somos o bom perfume de Cristo, e não tendo a coragem de ler a segunda parte, porque a segunda parte é dura, é difícil, é cirúrgica demais. Para uns, esse perfume salva, para outros, esse perfume condena. É uma palavra séria. Ao invés de nós pregarmos essa segunda parte, é melhor fazer uma piada. É melhor fazer da Bíblia um mercado, um negócio. Ao invés de nós levarmos essa mensagem, ela é muito séria. É melhor nós fazermos uma gracinha. Porque alguém já disse, todo pregador primeiro deveria fazer a plateia rir. Porque quando a plateia rir, você ganhou os corações deles. Quando a plateia cai na risada, mostra que o pregador então tem uma dose maior de persuasão. Nos risos as pessoas vão se sentir bem, e ninguém vai deixar a igreja, porque todo mundo gosta de rir. E nossos cultos estão cheios de risos, pouquíssimos arrependimentos. Charles Spurgeon já dizia: chegará o dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Meus irmãos, há uma grande diferença de nós sorrirmos porque somos alegres em Deus, e rimos porque o nosso púlpito virou uma piada. Há uma grande diferença. Em alguns momentos da mensagem nós sorrimos, nós achamos algo engraçado, mas isso acontece como fruto da seriedade e alegria, não como resultado que estamos fazendo deste livro um negócio de entretenimento. Nós sorrimos, nós rimos, mas nós não damos gargalhadas zombando daquilo que está escrito. Meus irmãos, saber que através do ministério da palavra, alguém pode estar passando das trevas para a luz, do inferno para o céu, da morte para a vida. Saber que alguém, ao ouvir essa mensagem, mesmo a gente não falando nada de casamento, está tendo o casamento restaurado, um filho está voltando, uma vida fortalecida em meio às batalhas. Saber que no domingo de pregação, alguém vai ouvir isso para enfrentar a semana de batalhas. Outros que caíram vão se levantar, vão se arrepender num domingo pela manhã ou pela noite, em meio à pregação do Evangelho. Muitas mulheres serão livres da mensagem egocêntrica do mundo. Muitos homens se tornarão maridos melhores, pais melhores. Isso se dá à autoridade da pregação da palavra de Deus. Saber que através da pregação do Evangelho, nossos filhos estão se tornando melhores do que nós. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, a pregação do Evangelho não é uma brincadeira, não é um negócio, não é para aqueles que querem se dar bem na vida. A pregação do Evangelho é para igrejas sérias, que têm o desejo de exaltar o seu Senhor acima de todas as coisas. Para que serve a pregação? Para a salvação dos perdidos. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E aqui por vezes nossa mensagem é assim, evangelística, levando o homem à consciência do pecado e à urgência do arrependimento. Em outros momentos, essa parte evangelística está inserida em nossa mensagem. Então oferecemos o convite da graça em certas reuniões, para que estes que já tiveram o encontro se manifestem. A pregação vem para nos lembrar os mandamentos do Senhor. A pregação vem para consolar corações em meio ao sofrimento deste mundo. Meus irmãos, quantas vezes você já chegou aqui desesperado, chorando, ouviu uma mensagem e falou: Deus falou comigo, e saiu daqui totalmente restaurado, animado, fortalecida? A pregação vem para isso, equipar os santos para a batalha. A pregação vem para edificar a igreja. A pregação traz avivamento.
Se desejamos por avivamento, é necessário ter um púlpito sadio, firmado na palavra do Senhor. Pastor, teve um avivamento lá numa igreja lá, só que eles não pregam a palavra não, é só avivamento. Desculpa, é só barulho. O avivamento vem através da pregação das verdades do Evangelho. Prega-se o Evangelho, Deus traz avivamento. É por isso que a pregação serve. A pregação levanta também pregadores, outros. Desperta missionários, líderes na igreja. A pregação existe para a exaltação do Senhor, para mostrar a sua beleza, grandeza, majestade, senhorio e soberania. A pregação aqui está para que a gente venha temer esse Deus. Ele é santo. E você precisa tremer diante dele. Temer esse Deus, a sua voz, e é por isso que a pregação existe. Veja, a igreja, ela é como um trem, e a pregação é a cabine de comando, é a locomotiva. A pregação da palavra de Deus no púlpito de domingo é essa cabine de comando, onde todas as outras reuniões de qualquer ministério e trabalho dessa igreja precisa seguir. Essa é a locomotiva principal. Todas as outras mensagens são os vagões que vão servindo ou seguindo essa mensagem, seja numa casa, seja numa classe, seja no estudo terça-feira, seja em qualquer outra reunião desta igreja. A locomotiva principal é a mensagem anunciada no domingo. E aqui nessa igreja, este é o nosso principal pilar. Nós iremos prezar sempre pela pregação e estudo da palavra de Deus, pois entendemos que esse pilar é principal na sustentação e edificação de uma igreja que deseja ser morada do Espírito Santo. Nas terças, o estudo é específico e mais profundo. Acho que foi o João quem disse isso. Na quinta, as mensagens são mais de aplicações. Você vem a algo mais prático, rápido, mais pregado. No domingo, os dois. Precisa ser profundo e precisa aplicar. A pregação aqui precisa ser de uma voz só. Uma voz só. E essa voz profética vem da palavra de Deus. Púlpitos divididos criam uma igreja dividida. Púlpito de duas mensagens criam igrejas dentro da própria igreja. Púlpito mal usado cria uma igreja frágil. Púlpito com mensagens variadas cria um povo doido que não sabe no que crer, não sabe no que acredita. O púlpito de uma igreja é a maior autoridade dela. Se alguém aqui subir, é porque tem autoridade para falar aos corações e às almas. É por isso que o meu primeiro papel como pastor é ser um guardião junto com esses pastores desse púlpito. Este é o nosso primeiro trabalho, e juntos nesse púlpito nós precisamos proclamar apenas as verdades deste livro, glorificando sempre o nosso Deus. Meu pedido a você, igreja, ore por nós, para que sejamos sempre corajosos na pregação do Evangelho, para que sejamos sempre dependentes do poder de Deus, que sejamos vigilantes contra as ciladas do inimigo, do encanto do mundo, que nós possamos fazer guerra diariamente contra o orgulho. Paulo certa vez disse em 1 Coríntios 9,16: se anuncia o Evangelho, olha o que ele diz: não tenho de que me gloriar, de me orgulhar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós temos um inimigo letal, o tal do orgulho. Só ficaremos livres dele na morte ou na glorificação. Essa erva daninha chamada orgulho cresce em jardins e rochas, cresce nas casas mais humildes e nos palácios. O orgulho se manifesta nos corações dos pedintes das ruas,
e dos grandes governantes. O orgulho vem incendiar a alma dos colaboradores, tanto como dos diretores de uma empresa. E esse mal, por vezes, quer subir por essas escadas. Esse mal, por vezes, quer escalar essa plataforma e adentrar os corações. E nós precisamos lutar contra o orgulho. Cada um em sua área, cada qual em seu relacionamento, cada um que possui um coração humano. Você tem um coração humano, você precisa lutar contra o orgulho. E aqui no púlpito é um lugar que ele gosta de vir. É um lugar que ele gosta de se esconder atrás de uma autopiedade ou de se mostrar através da persuasão. Ore por nós. Ore por nós. Encontre um pregador temente a Deus e pergunte a ele qual é a sua grande batalha, e ele irá dizer: o meu grande inimigo se chama orgulho. E quanto maior o orgulho for, maior é a queda de um homem. Se os membros de uma igreja sustentarem seus ministros através das mãos de louvores, contribuindo assim para que o orgulho permaneça escancarado em suas palavras e ações, toda igreja um dia sofrerá a ruína. Mas se os membros de uma igreja sustentarem seus ministros da palavra, através de joelhos dobrados, em oração, esses pastores, junto com essa igreja, ficará humildemente de pé diante do seu Senhor. Isso não nos impede de receber os carinhos, as palavras dos irmãos, dizer: pastor, bênção, legal, muito obrigado. Isso não nos impede disso. Mas o grande pedido é: dobre os seus joelhos em favor daqueles que prega o Evangelho. Paulo disse: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. A glória do Evangelho, a glória da palavra, a glória do Senhor, deste Evangelho. Ah, você que se acha muito bom, suba aqui e veja seu orgulho te fazer adoecer. Quando você notar que suas habilidades não bastam, que suas palavras não fluem, que seus argumentos não são aceitos, suba aqui de forma orgulhosa e veja seu sono ser roubado, porque você tropeçou em alguma palavra, porque você não deu ênfase em algum ponto, porque você esqueceu uma parte importante do sermão. Ah, você que se sente incapaz, suba aqui em toda a sua humildade e veja Deus te usando. Mas se não guardares o teu coração, de pronto estará o orgulho querendo se apropriar da sua alma, dos seus pensamentos, fazendo você imaginar que na sua insignificância e simplicidade Deus te usou, amém? E agora a igreja é sua, os louvores são para ti, as palmas são para você. Ah, meus irmãos, viva, pregue em qualquer lugar, veja vidas sendo salvas, muitas pessoas sendo libertas, ore e veja Deus operando maravilhas, mas por favor, cuide do seu coração, porque o orgulho virá e fará você pensar que foi você quem fez isso. Tem muita gente que está cheia de olha, eu cheguei, eu fiz, eu falei, eu subi, eu não tenho do que me gloriar. A glória do Senhor, somente do Senhor. Conclusão, mas não encerrando. Uma breve passagem pelo texto que nós lemos. Paulo começa essa carta reconhecendo que esse povo é a igreja de Deus, a igreja de Corinto. Por mais difícil, as pessoas falam que é a pior igreja que já existiu. Mas Paulo diz que é a igreja de Deus. Paulo reconhece que esse povo é a igreja de Deus, que o Senhor que os chamou, Paulo diz, o Senhor que os chamou, Ele é fiel. E depois de sua introdução, ele já vem com uma primeira advertência, verso 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Por quê? Estava acontecendo uns problemas na igreja. E tem uma casa da irmã Chloe, que ela vai procurar Paulo e levar todos os problemas da igreja. Eu sei que existem alguns ciclos cristãos que quando chega uma irmã para contar alguma coisa, fala, chegou a Chloe. Não é nesse sentido, ela não está fazendo uma fofoca. Ela está levando algumas verdades do que a igreja está sofrendo. Ela vai contar tudo para o apóstolo,
que a igreja tem grupinho, panelinha, subdivisões, pecado escancarado e ninguém faz nada. Uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo, uma confusão só. E Paulo termina essa primeira repreensão à igreja falando que o seu ministério principal é da pregação e não do batismo. Que esse ministério ele cumpria não com sabedoria de palavra, mas com o poder da cruz de Cristo, é o que diz o verso 17. Então quando ele termina falando sobre a cruz de Cristo no verso 17, ele adentra então a segunda parte, que é o que nós vamos ler, verso 18. Certamente, a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo sobre a cruz, certamente a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A mensagem da cruz, que significa morte para encontrar a verdadeira vida, que fala de um rei, que é Senhor, que vai morrer pelas mãos de homens iníquos e fracos, para assim nos resgatar. Isso para o mundo é loucura. Como é que pode um Deus todo-poderoso vir morrer numa cruz pelas mãos de homens pecadores, fracos, loucos no seu entendimento? Isso para o mundo é loucura. Para eles a salvação precisa vir de homens poderosos, conquistadores, e não de um homem Deus que foi morto, e morto da pior espécie possível. E muitos se pedem a ouvir essa mensagem. Isso é loucura. Mas para nós, meus irmãos, para os salvos por essa mensagem, esse evangelho da cruz, esse evangelho do Senhor, do Cordeiro Santo sendo levado ao matadouro, desse Deus misericordioso e cheio de majestade, esse Deus carregado de feridas pelo seu corpo, com o seu precioso sangue, ele vai banhando as pedras, as ruas corruptas daquela cidade. Esse Senhor que ninguém nunca achou um dolo, culpa nenhuma, esse Cristo que nunca fez mal para uma mosca, para ninguém, esse homem que nunca pecou, que nunca deixou de amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, esse Cristo que nunca trocou a presença de Deus por coisas desse mundo, esse Cristo que tinha toda a alegria proposta no céu, ele veio morrer por mim e por você, e essa mensagem é escandalosa. Ela é escandalosa, mas para nós é poder de Deus, aleluia. Para nós ela é poder de Deus. Deus não veio ser um derrotado, mas para mostrar o seu amor vitorioso na cruz do Calvário. Ele não ficou cavado nessa cruz ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou por si só, ele ressuscitou pelo Espírito Santo, ele ressuscitou pelas mãos de Deus, ele se levantou da tumba, ele arrancou a pedra que o trancava, ele mostrou todo o seu poder e todo o seu senhorio aos anjos, aos demônios, aos espíritos em prisão, a toda a humanidade e a toda a criação. Um dia ele gritou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aleluia. Essa mensagem é escandalosa, aleluia. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é quem nós nos curvamos, a quem nós nos curvamos. Ele é a nossa mensagem, Ele é a nossa pregação, Ele é o nosso maior testemunho. Nossa adoração é somente para Ele, para a glória dEle. Não há nada aqui mais importante do que Ele. Encerrando o verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde estão os filósofos, perguntadores, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Fazendo aqui uma citação de Isaías 29, em algumas partes de Isaías 19, Paulo está dizendo: o conhecimento de Deus não vem através da sabedoria humana, de gente instruída,
conhecimento de Deus vem por uma cruz. Uma cruz. Onde estão os sábios? Sabe o que o Senhor Deus fez? Transformou a sabedoria do mundo em loucura. Onde estão os que se acham semideuses? Aqueles que dizem que não precisam de Deus, ou como Néstor dizem que não há Deus. O Senhor os humilhou na cruz do Calvário. Os cegos não podem ser juízes das cores. Os surdos não podem ser juízes dos tons. Aqueles que não foram despertados pelo Espírito não podem discernir essa mensagem espiritual. Eles não têm como julgar isso. Para eles é tudo uma loucura. Deus vai salvar o homem, vai esmagar a cabeça da serpente, vai deixar um convite: quem quer, venha. Através da loucura da pregação de uma cruz, a cruz do Calvário. Meus irmãos, quem é que esperaria por isso? Qual homem mais inteligente poderia pensar nisso? Só Ele é Deus, e Ele sabe como convencer os homens. Versos 22 e 23: porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus querem um sinal. Opera mais sinais, Jesus? Assim como eles fizeram em Mateus 12, 38, os escribas, os fariseus se aproximam e dizem: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mostra-nos os sinais. Traga vista aos cegos, levanta aí os coxos, faça alguma coisa acontecer no céu, e assim, quem sabe, nós vamos dar uma chance para a sua mensagem. Eles queriam ver esse Jesus operando milagres, pode ser. E aí nós vamos achar que sim, esse Cristo pode libertar Israel, estabelecer o reino de Davi terreno. Os gregos querem o evangelho como apenas de Sofia, da inteligência, da sabedoria, uma personificação de algo inteligente, filosófico, de muitas interpretações. Muitas igrejas estão assim ainda hoje. O púlpito precisa ser movido por milagres, atrás de milagres, para tentar convencer alguém. Exorcismo atrás de exorcismo de demônios, e não pregam. Precisam ficar contando milagres por horas, fazendo entrevistas com endemoniados, e a Bíblia diz que o demônio, o diabo, é pai da mentira. Quantos pregadores ainda hoje pensam que o poder de Deus para convencer os homens e levar os homens ao arrependimento está na exibição de muitos sinais e de muitas maravilhas? Assim eram os judeus. Meus irmãos, escutem bem: o nosso Deus opera sinais, o nosso Deus faz maravilhas, o nosso Deus dá vida a quem já está sentenciado da morte. Mas junto destes sinais precisa vir a pregação do Evangelho. O mais importante é a mensagem de Deus aos corações. Sabe por quê? Necessidades voltam. Pessoas libertas que não se convertem, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então precisa vir a mensagem do Evangelho. A mensagem salva por completo. A mensagem tem poder para restaurar. A mensagem tem poder para perdoar pecados. A mensagem tem poder de dar vida aos mortos. A mensagem tem poder para curar. A mensagem tem poder para libertar. Muitos púlpitos ainda estão cheios de coisas inteligentes, coisa inteligente da vida cotidiana, mas sem Cristo e este crucificado. Ficar pregando sobre salvação, morte, ressurreição, céu, inferno, isso não enche igreja. O que enche igreja são coisas inteligentes, inteligentes para o nosso dia a dia. São milagres extraordinários acontecendo diariamente aqui, meus irmãos, como um pilar. Nós queremos sempre estudar muito, nos preparar bem para pregar um sermão, orarmos para que Deus opere através de nós, no nosso meio, seus sinais. O Senhor faça maravilhas, mas nós não abrimos mão da pregação do Evangelho, que fala de um Cristo e este crucificado. Nós não estamos à venda,
nós não estamos em promoção. Quem quiser ouvir a mensagem do Evangelho, venha. 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 A nossa mensagem se torna escândalo para os homens. Um aroma que salva, um aroma que condena. Mas quem é que creu? Já perguntava o profeta Isaías, na loucura da nossa pregação. A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. O nosso Senhor não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53:7, aqui eu encerro. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, essa é a nossa mensagem. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas veja, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E agora, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho, eu e você, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A mensagem da cruz é loucura, mas este é o nosso pilar. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. A salvação não é encontrada por sabedoria humana. Sabedoria humana condena o homem e leva a nada. A salvação é a aceitação do ato dramático, inesperado do amor de um Deus pendurado em uma cruz. Na cruz o Senhor Jesus estava em seu momento mais fraco e louco para o mundo. Mas para nós, é ali que Ele estava conquistando a nossa salvação, apaziguando a ira de Deus. A vocês, IBN Cristo Rei, povo de Deus que me ouve nos 4 cantos dessa terra, 1 Coríntios 1, 30 e 31, vocês são dele, vocês são de Cristo Jesus, mas vós, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para vocês, vocês são dele, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, e agora vem o nosso lema, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É por isso que essa igreja existe, é por isso que esse púlpito está de pé, e é por isso que este é um dos nossos principais pilares. Queremos ser uma igreja para a glória de Deus. Deus abençoe.